Policial brasileiro de Miami vira herói após salvar homeless que se afogava em canal. Em Massachusetts, brasileiro é preso após sair esfaqueando pessoas pela rua. Plano de reajuste no preço dos remédios vai beneficiar mais de 80 milhões de pessoas e idosos aqui no país. Água limpinha, filtro de barro brasileiro, é apontado como um dos melhores purificadores de água do mundo. E tem brasileiro craque de salsa fazendo sucesso no país. Diógenes foi um dos grandes destaques de um campeonato mundial que aconteceu em Miami. Mais do que uma paixão, a dança foi também o passaporte para o Diógenes conquistar seus sonhos no exterior. Olá, boa noite. Muito boa noite. A edição de hoje começa com uma história de coragem e heroísmo. Um policial brasileiro e também americano conseguiu salvar um morador de rua que estava se afogando em Miami River, uma espécie de canal. Pois é, olha, o policial brasileiro não pensou duas vezes em entrar na água aí para salvar esse homem. Toda a cena foi gravada e divulgada agora pelo Departamento de Polícia de Miami. As imagens mostram o policial nadando enquanto ele segura o braço direito do homem caído na água. Depois de alguns segundos, o agente consegue chegar até um barco próximo. Em entrevista ao Canal 7, o policial brasileiro Lucas Pereira explicou que o homem era um morador em situação de rua e que teria pulado de forma deliberada no rio, mesmo sem saber nadar. O Miami River é uma área de intenso movimento de barcos de turistas e um local perigoso para estar na água, principalmente se a pessoa não souber nadar. Esse resgate aconteceu na última segunda, mas as imagens só foram divulgadas agora. O homem foi levado para o hospital e passa bem. Com a atual forte crise de saúde mental aqui no país, hoje a maioria das chamadas que a polícia responde envolve algum tipo de preocupação com esse assunto. E de olho nessa tendência de ter cada vez mais chamados ligados a transtornos mentais, nesta semana agentes do Michigan receberam treinamento especial e bastante importante. Para um policial é essencial saber como agir em intervenções de crise mental e para isso é preciso estudo. No Michigan, estão acontecendo treinamentos baseados em situações da vida real, que envolvem transtornos, doenças e drogadição. O sargento Slack diz que, infelizmente, essas ocorrências estão cada vez mais comuns. Esta policial diz que é impossível contabilizar. Já perdeu as contas de quantas vezes precisou lidar com pessoas em crise. O curso de intervenção em crises dura uma semana e até hoje mais de 400 oficiais do estado se voluntariaram para a especialização. Com isso, quem chama o 911 no Michigan pode solicitar um oficial certificado para atender pessoas em desordem mental. Nossa comunidade está muito doente e estamos realmente procurando por oficiais que sejam apaixonados por este programa para atender melhor essas pessoas, diz a coordenadora do treinamento. Our community is very sick. De acordo com a Aliança Nacional de Doença Mental, a cada ano são presos no país mais de 2 milhões de pessoas que precisam de tratamento de saúde mental. E treinamentos como este podem reduzir esse número. Um outro levantamento mostra que o encarceramento pode custar para o estado do Michigan 3 vezes mais do que os tratamentos de saúde mental. Eu recomendaria definitivamente que todos os outros policiais fizessem esse treinamento, diz a oficial, que agora se sente mais preparada para ajudar a comunidade. Movimentos como esse só têm a beneficiar a sociedade. Acredito que o sofrimento psíquico e a saúde mental na sociedade contemporânea tem se tornado uma questão extremamente séria e central e não pode mais ser negligenciada. Necessitamos de profissionais que saibam escutar uma pessoa que sente. E movimentos como esse também nos mostram os graves efeitos de uma sociedade que cada vez mais trata o outro como um dígito, como um mero consumidor ou como um algoritmo. Então, falta espaço de escuta, falta espaço para entender o sofrimento alheio.
Em Massachusetts, o Departamento de Polícia de Milford anunciou a prisão de um brasileiro que atacava pessoas no meio da rua. Segundo a ocorrência, Ricardo Barbosa Carreiro, conhecido como Chico, chegou a esfaquear 2 moradores da cidade, isso em pontos diferentes. Agora ele vai responder por uma série de crimes, incluindo agressão doméstica, lesão corporal, porte de arma perigosa e tentativa de homicídio. Não há informações sobre o status migratório do brasileiro, nem sobre uma possível deportação. Bom, e no próximo bloco tem os detalhes de um aumento significativo no número de vistos emitidos pelos Estados Unidos no ano passado para brasileiros. E o filtro de barro brasileiro, hein? Uma pesquisa norte-americana afirma que ele é considerado o melhor sistema de purificação de água do mundo. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Os Estados Unidos emitiram mais de 740 mil vistos para brasileiros no ano passado. Significa um aumento de 91% em relação a 2021. Os vistos mais emitidos foram de turismo, de estudante e de transferência de executivos. No ranking geral, o Brasil foi o terceiro país que mais solicitou autorizações de entrada no território americano. Ficou atrás apenas do México e da China. O consulado dos Estados Unidos em São Paulo foi o terceiro posto diplomático que mais emitiu documento no mundo inteiro. Dos 748 mil vistos emitidos, os turistas lideraram o ranking com os vistos B1 e B2. Em segundo lugar, ficou o de estudante J1 e F1. Em terceiro, o visto L1, que é entregue para executivos de multinacionais que são transferidos para filiais nos Estados Unidos. No ano passado, o Brasil foi o sexto país que mais recebeu vistos diplomáticos A. O Departamento Americano de Estado disse que o aumento de turistas brasileiros nos Estados Unidos foi de 91% em relação ao ano anterior. A última vez que o Brasil emitiu tantos vistos de turistas para os Estados Unidos foi em 2015. O brasileiro, a gente tem essa cultura de levar as crianças para Disney, conhecer Nova York e nas praias da Califórnia. Isso aí atrelado à época pandemia, que gerou um backlog muito grande no aguardo dos vistos, culminou que em 2022 agora nós fomos o terceiro país que mais tivemos vistos de turismo emitidos para os brasileiros. Empresários do setor de turismo no Brasil se reuniram com a ministra da pasta, Daniela Carneiro, para entregar um manifesto pedindo a manutenção da isenção de visto para nacionais de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Mais de 30 instituições assinaram esse documento, alegando que a exigência do visto pode desestimular a ida de turistas estrangeiros para o Brasil. O grupo afirma ainda que a decisão do governo federal de voltar a exigir o documento pode machucar a economia. Olha, dados da Polícia Federal mostram que o Brasil recebeu cerca de 870 mil estrangeiros somente em janeiro deste ano, um número recorde se comparado com a série dos últimos 4 anos. A ministra do Turismo disse que está em contato com o Ministério das Relações Exteriores, discutindo a demanda para o setor. Bom, agora a gente fala de filtro de barro brasileiro, aquele velho conhecido da casa da vovó, lembra? Pois é, olha, ele está de volta e não apenas como utensílio vintage. É que, segundo uma pesquisa norte-americana, ele foi considerado o melhor sistema de purificação de água do mundo, viu? A vovó estava certa, como nos mostra agora a Carla Marinho. Eles quase foram extintos nos anos 90 com a chegada dos purificadores modernos, mas deram a volta por cima e hoje, segundo uma pesquisa do The Drink Water, são considerados um dos melhores sistemas de purificação de água do mundo. Os filtros de barro brasileiro são mais eficientes devido ao processo de filtragem por gravidade, onde a água passa através das velas e lentamente chega ao reservatório inferior. As velas
células internas que filtram a água são capazes de remover as impurezas de forma eficiente, além de eliminar a presença de cloro, pesticidas, ferro, alumínio, chumbo em 95% e ainda conseguem eliminar um parasita que vive na água e causa diarreia, náuseas, entre outros sintomas. Com o sucesso dos filtros brasileiros, eles passaram a ser exportados, estão cada vez mais ganhando mercado internacional. Já existem em 21 países, que vão desde os vizinhos latinos, passando pela Europa até o Oriente Médio. O sistema de barro está sendo considerado uma alternativa barata e eficiente para combater fontes de água insegura no mundo, que provocam a morte de 1,2 milhão de pessoas por ano. Segundo dados da ONU, 2,2 bilhões de pessoas não têm acesso à água para o consumo humano. Isso aí, depois do intervalo a gente fala com os idosos da nossa comunidade. Hoje o governo anunciou que os medicamentos ficarão mais baratos para os mais velhos. E olha, tem um alerta importante para quem costuma consumir adoçantes. Médicos descobriram que um tipo específico pode fazer mal para a saúde. O governo norte-americano anunciou hoje novas medidas para baixar os preços dos remédios, que estão subindo mais rápido que a inflação. A ideia é beneficiar mais de 84 milhões de pessoas, a maioria idosos, que dependem do Medicare já a partir do próximo mês. Pelo menos 27 medicamentos devem ter os preços reduzidos neste primeiro momento. Os moradores que dependem de remédios, incluindo 3,4 milhões de idosos e pessoas com deficiência, vão poder ver uma economia de até $390 no bolso por mês. Serão reajustados os preços de remédios para câncer, infecções fúngicas, artrite reumatoide, doença renal, infecções do trato urinário e outras condições que são cobertas pelo Medicare. Os idosos geralmente pagam 20% dos custos dos remédios liberados pelo seguro. Essa nova regra, anunciada pelo presidente Biden hoje em Las Vegas, faz parte de uma iniciativa chamada Lei de Redução da Inflação, aprovada pelo Congresso no mês passado. A medida determina ainda que as farmacêuticas paguem um reembolso ao Medicare se eles aumentarem os preços dos remédios mais rápido do que a inflação. A lista completa de medicamentos elegíveis para descontos será atualizada a cada 3 meses. Você costuma comer ou tomar tudo com adoçante? Então, olha, cuidado, viu? É bom repensar esse hábito. É que os médicos descobriram que o eritritol pode ter resultados drásticos e alarmantes para a nossa saúde, como nos mostra a repórter Carolina Camargo. Tomar um café todos os dias de manhã com adoçante já faz parte da rotina de milhares de pessoas nos Estados Unidos. O problema agora é que os médicos descobriram que um desses adoçantes artificiais pode fazer muito mal à saúde, o eritritol. Ele aumenta os riscos das plaquetas sanguíneas coagularem e isso pode provocar um ataque cardíaco ou um derrame com mais facilidade. Para aqueles que têm doenças pré-existentes, como diabetes ou os cardíacos, o risco é 2 vezes maior. Apesar do alerta, os médicos dizem que esse estudo não é definitivo. São necessárias mais pesquisas para poder conhecer todos os perigos desse adoçante. O estudo foi publicado pela revista científica Nature. Então, nós devemos priorizar o uso dos adoçantes, aqueles que apresentam substâncias naturais, por exemplo, como a frutose, a estévia. Existem dados na literatura mostrando que esses adoçantes de composição natural apresentam menos riscos para a saúde. Existem poucos dados na literatura, de uma forma geral, com todo tipo de adoçante. E o que eu sugiro para as pessoas que querem manter peso, manter o seu peso ideal, é que façam uma atividade física regular para evitar os danos no coração, evitar os fatores de risco como obesidade, hipertensão, diabetes, colesterol. Agora a gente faz um alerta para os donos de animais.
Quem tem cão ou gato em casa e costuma dar vitaminas para eles, cuidado. As autoridades pediram o recall de um tipo de suplemento que foi considerado tóxico e pode afetar a saúde do animal. São esses aí que você vê agora na sua tela. São vitaminas de ômega 3 em gel de diferentes marcas. Os veterinários informaram que esse suplemento está com excesso de vitamina A e que pode resultar em doenças e até levar à morte do seu bichinho. Além disso, a marca de ração Purina também anunciou um recall por excesso de vitamina D, principalmente da Purina Pro Plant Diet. Os dois produtos, o ômega 3 e a ração Purina, você pode encontrar todos os detalhes dos lotes no site da FDA, a agência que regulamenta alimentos e remédios aqui no país. Bom, e depois do intervalo, a gente mostra como os moradores do Nordeste do país estão lidando com uma nevasca poderosa. E você vai conhecer o brasileiro que se destacou na salsa em um campeonato mundial que aconteceu em Miami. Américas no ar. Oferecimento Rejube Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Você se preocupa em reduzir o consumo de plásticos? Tem sacolas reutilizáveis em casa? Bom, um novo estudo quis entender até onde funciona o esforço de reduzir o impacto ambiental com o uso dessas sacolas de algodão. O resultado é praticamente um alerta para os nossos hábitos gerais de consumo e mostra que a nossa batalha contra essas sacolas plásticas descartáveis ainda pode estar bem longe de ser vencida. Restrições ao plástico de uso único têm sido impostas em muitos países. Aqui nos Estados Unidos existem iniciativas em mais de 12 estados. Todo mundo sabe que reduzir a produção e o uso de plástico é uma luta importante e que está em andamento. Mas um novo estudo mostra que essa espécie de história de sucesso ambiental mascara um outro problema: a superprodução e compra em excesso de sacolas reutilizáveis. Especialistas alertam que esse excesso está tornando essas sacolas uma opção não tão sustentável. Esses acúmulos de sacolas de pano ou plástico grosso estão criando novos problemas ambientais, tendo, por exemplo, uma pegada de carbono muito maior do que as sacolas de plástico fino. De acordo com uma estimativa impressionante, uma sacola de algodão deve ser usada pelo menos 7.100 vezes para torná-la uma alternativa verdadeiramente ecológica a uma sacola de plástico convencional. Mesmo assim, os especialistas afirmam que as sacolas reutilizáveis são o substituto mais ecológico para uma sacola plástica de uso único. O conselho é não se encher de sacolas de tecido e reutilizar ao máximo todas as sacolas que tiver em casa, quantas vezes puder, incluindo as de plástico. O estudo ressalta ainda que as sacolas plásticas são apenas um problema a ser resolvido na extensiva produção de plástico no mundo e que as mudanças de consumo, mesmo que pequenas, podem fazer uma diferença no futuro. Os pesquisadores lembram também que é importante saber que as sacolas plásticas são responsáveis por uma parcela significativa de lixo na Terra, mas desempenham um papel pequeno na crise climática quando comparadas a outros produtos e commodities. Por isso, talvez seja muito mais importante pensar no que você está colocando na sua sacola de compras e simplesmente consumir menos. Às vésperas da chegada da primavera, uma forte e violenta tempestade de neve atingiu o nordeste dos Estados Unidos e pegou a população de surpresa. Já é considerada a pior e mais intensa desse inverno. Só para se ter uma ideia, em 24 horas já nevou mais de 30 centímetros. Várias casas estão sem luz na Nova Inglaterra. A Giovanna Locatelli está lá e conta um pouco mais sobre esse mau tempo intenso. Massachusetts amanheceu assim, tingida de branco debaixo de uma intensa nevasca. Pegou todo mundo que já estava preparado para a primavera de surpresa. É impressionante como veio muito atrasada essa tempestade, diz este morador de Worcester. Essa tempestade no final do inverno está sendo considerada a mais intensa da estação. A cada hora está caindo de 2 a 3 polegadas de neve. É realmente neve muito pesada, mais do que o usual. Esta mulher diz que está na rua por obrigação e que não pode ficar em casa. E completa: eu não estou gostando de nada disso, porque eu estou indo trabalhar. Eu sou uma trabalhadora essencial.
Dezenas de pessoas também tiveram que enfrentar as péssimas condições para dirigir e ir trabalhar em Boston. Apenas as escolas foram fechadas. Esse mau tempo é provocado pelo fenômeno chamado de nor'easter. É uma poderosa tempestade que viaja ao longo da costa leste dos Estados Unidos, com ventos costeiros do nordeste. Provoca ventania, chuva, neve, inundações e queda de energia. Em várias cidades da New England, há registros de mais de 200 mil moradores sem luz e sem calefação. E pode piorar. A previsão é que caia até 18 polegadas de neve em vários estados do nordeste do país. 20 milhões de pessoas, principalmente em New York e New Jersey, estão em estado de alerta para o frio, vento e nevasca. Nós não tivemos neve pesada, assim o inverno inteiro. E agora nós recebemos a pior tempestade deste ano, diz o morador Dana Hansen. O governador de New Jersey, Phil Murphy, disse que essa é uma tempestade preocupante e significativa. This could be a foot of snow. So this is a meaningful storm. Nos aeroportos, mais de 1.000 voos já foram cancelados por causa do nor'easter. As rajadas de vento geladas aqui na região estão em torno de 80 milhas por hora, o suficiente para congelar em apenas alguns minutos. A visibilidade também deve piorar. A ordem é estocar comida e esperar esta tempestade passar. O plano é ficar em casa e beber algo para se esquentar. Isso aí, todo mundo nessa região tomando muito cuidado. Inclusive, chegou a hora da nossa meteorologia, a gente começa o nosso mapa exatamente por essa área do país. Olha só, vem com a gente aqui no telão. Lá em Boston, amanhã a previsão é de não ter neve, viu? Nem em Nova York, nem em Washington, o sol aparecendo entre nuvens em toda essa região. Em Charlotte, máxima de 66 e em Atlanta, bastante sol, máxima de 66. Jacksonville e Tampa também, o sol brilhando bastante. Em toda a região da Flórida, Tampa com a maior temperatura. Já em Houston, no Texas, trovoada, gente, mínima de 46, assim como San Antônio, no Texas, com bastante chuva prevista. Pois é, olha, em El Paso aí também tem chuva prevista, mas com períodos aí de sol aparecendo, mínima de 41 graus. Albuquerque a mesma coisa, mínima de 28 graus, máxima de 55. Em Los Angeles o tempo está encoberto, lá na Califórnia, mínima de 50, máxima de 62 graus. Em São Francisco já tem um pouquinho de sol aparecendo aí, máxima de 60 graus. Em Las Vegas a máxima não passa de 65 graus, Evelyn. Isso aí, bastante chuva prevista, temporal, sol, tempo encoberto. Tudo. E aquela região lá, né, nordeste, que está essa temporada, essa tempestade que a gente viu na reportagem da Giovana, vai dar uma aliviada. Parece que a neve vai diminuir um pouquinho. Era a previsão deles, 2, 3 dias e depois começa a dar uma aliviada. Aí depois vai derreter toda essa neve, vem aquele trabalhão para começar a limpar toda aquela neve também. Aí. Vamos lá, né? Bom, e para fechar o jornal, que tal a história de um brasileiro de sucesso que está enchendo a nossa comunidade de orgulho? É o Diógenes Gonçalves, que ficou entre os 3 primeiros colocados numa disputa de salsa em Miami. A Eloá Orazen conversou com esse brasileiro que esbanja no ritmo. Foi dançando conforme a música que Diógenes Gonçalves acaba de completar 36 anos vivendo a melhor fase de sua carreira. Filho de pai maranhense e mãe pernambucana, o ator paulistano foi o 3º colocado na categoria masculina de apresentação solo de salsa no campeonato The Summit, disputado em Miami, na Flórida. Embora a medalha seja de bronze, a evolução do brasileiro é digna de medalha de ouro, já que a dança é uma paixão relativamente nova na vida de Diógenes. Comecei com jazz contemporâneo, com foco na questão da atuação. E aí, em 2015, foi quando eu entrei para o mundo da dança, fazendo aulas, né, de dança sertaneja, depois zouk, um pouquinho de hip hop, mas a salsa efetivamente entrou ali em meados de 2017. Em 2018, teve uma primeira competição, né, me joguei nessa questão dessa competição, nesse mundo competitivo, e dali, então, não parei mais. Só parei por causa da pandemia, né? Não teve jeito. Mas ainda assim, fiz algumas coisas online, não deixei de estar atuante aí na área. Dedicação parece mesmo ser a palavra de ordem do brasileiro, que redobrou a intensidade dos treinos e ensaios para chegar ao pódio de uma das competições de dança latina mais importantes do mundo. O Summit, vou dizer para você que foi todos os dias, basicamente, mais de 8 horas de ensaio. Mais de 8 horas.
quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, foi justamente assim, você está vindo para cá, então você tem um mês para focar só nisso, só ensaiar, ensaiar. Então foram horas de treino, ensaio, treino, ensaio, treino. Eu não respirava, eu acordava, uma rotina, estudar, tomar café, treinar, ensaiar, pausa, ensaio, pausa, ensaio. Era assim. Mais do que uma paixão, a dança foi também o passaporte para o Diógenes conquistar seus sonhos no exterior. Agora, morando nos Estados Unidos, o brasileiro vê no país boas oportunidades para turbinar a carreira como ator e como dançarino. Aqui é o lugar da oportunidade, principalmente para nós artistas nesse sentido, nesse nível, porque tem muitas competições que ainda vão rolar. A facilidade, entre aspas, de você se locomover de um país para o outro, estando aqui nos Estados Unidos, é mais fácil, um pouco mais fácil do que estando no Brasil, até em função da moeda e tudo mais, porque querendo ou não, no Brasil você teria que trabalhar 3 vezes mais para poder pagar uma estadia, para poder pagar um deslocamento de passagem aérea e toda a questão de visto e tudo mais. Então é um custo, é um investimento. Eu não falo que não é um custo, não. Quando você tem um sonho, é um investimento. É um investimento considerável, então tem que ter um planejamento sim. Agora, estando aqui, facilita dentro dessa gestão, mas o plano é ficar. Por enquanto, avançando miudinho nos primeiros passos nos Estados Unidos, Diógenes encara com alegria e coragem esse desafio internacional, porque com o gigado que só brasileiro tem, ele pretende ensinar a todos a lição que aprendeu na linguagem universal da dança, a conexão. Eu acho que o ponto principal que a dança nos traz é a questão da conexão com o outro. Né? E quando a gente fala da conexão com o outro, é você realmente entender o outro. Porque muitas das vezes, primeiro que a gente está lidando com seres humanos, né? Pessoas. Então, a gente tem emoções. Então, tem dados momentos que eu estou feliz, tem dados momentos que eu estou triste. E como que isso reverbera dentro da sua dança? Como que eu trabalho isso dentro desse processo? É justamente nesse ponto, nessa conexão, entender o outro, conectar com o outro. E a dança me traz muito esse aprendizado. Maravilhoso aí esse dançarino. Você viu que ele aprendeu aí na matéria há pouquíssimo tempo a dançar, já tá dando esse show aí de dançarino, ganhando já, chegando nos 3 primeiros lugares. Parabéns, viu? Show maravilhoso. E além de arrasar na dança, ainda traz mensagens bonitas sobre a conexão com a dança, com a arte. Muito legal, né? Ver os brasileiros levando, assim, muitas culturas, não só a cultura brasileira, porque a salsa não é uma cultura brasileira, mas levando muitas culturas, conquistando palcos no mundo afora. É lindo demais. E a versatilidade brasileira, né? A gente se adapta, você tá vendo que a gente se adapta a qualquer ritmo. A gente sempre fala aqui, né? O brasileiro tem o ritmo, tá no sangue, não tem jeito, pode ser qual for. A gente tá lá. Diógenes está aí mostrando que não importa qual o ritmo, o negócio que o brasileiro manda bem mesmo. É isso aí. Bom, e é com essa reportagem do Diógenes, mais um brasileiro de sucesso aqui nos Estados Unidos, que a gente se despede e a gente espera vocês de novo amanhã às 7h30 da noite. A gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite. Boa noite, pessoal.